O caso de Jane Lynne Reid envolve uma amizade que se transformou em traição, culminando em tentativas de assassinato cuidadosamente planejadas. Embora possa parecer, meus amores, um enredo de um thriller, os crimes da vida real de Jane chocaram a todos que conheceram a sua história. Hala Kifko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube vai estar te recomendando toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo apoio. Bom, gente, antes de eu ir para a nossa história de hoje, que tá imperdível, que é o que mais interessa, eu só queria deixar um último recadinho para vocês. É um pedido, na verdade. É que eu tenho um amigo meu aqui no YouTube, que ele também está começando o canal dele agora, e o canal dele é bem top também, o conteúdo é bem legal. Então eu queria pedir o apoio de vocês por lá também. Vamos dar um apoio para ele, tá bom? Porque ele também está começando agora. E o canal dele vai estar aparecendo aqui para vocês no card, para vocês poderem encontrar com mais facilidade. E o conteúdo dele são análises de vídeo que supostamente são sobrenaturais. Então, nos vídeos dele, ele traz a comprovação de que o vídeo pode ser fake ou não. Então, o conteúdo também dele é top demais. Vamos dar uma força para o Detetive Anônimo, tá bom, pessoal? Agora sim, recados dados, pedidos feitos, sem mais delongas, e vem comigo para nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Vem comigo. Jane e Rachel se conheceram em 1995, quando Rachel ainda tinha 22 anos e estava se recuperando de um divórcio. Jane, 4 anos mais velha, se mostrou uma amiga próxima e confiável. Conforme foi passando o tempo, Jane e Rachel foram ficando cada vez mais próximas e a amizade das duas foi ficando mais intensa e íntima. Então, como a Rachel estava se sentindo muito sozinha em sua casa, ela teve a ideia de chamar a sua melhor amiga Jane para morar com ela e fazer companhia. Jane, ex-assistente do centro de empregos, parecia ser colega de quarto perfeita para Rachel. A Jane adorou a ideia e disse que seria perfeito para já que elas eram melhores amigas, né, e se davam tão bem. Não haveria problema algum, né? Então elas passaram a morar juntas e Rachel se sentia segura na companhia de Jane. No entanto, a dinâmica começou a mudar quando Rachel teve um filho, Ryder, em 2010. Jane assumiu um papel ativo na vida do menino, o que a fez ser vista por outros como sua mãe. E foi aí que as coisas começaram a ficar bem diferentes e estranhas. Jane usou momentos de vulnerabilidade da Rachel, como problemas de saúde e financeiros, para exercer controle sobre a sua vida. Em um ponto, ambas tinham apólices de seguro de vida, onde eram mutuamente beneficiárias, e Jane foi nomeada guardiã legal de Ryder. Jane começou a se comportar de forma possessiva em relação a Ryder, o que levou Rachel a entrar com medidas legais. Em 2018, Jane tentou obter a guarda do menino, mas perdeu após uma investigação. Rachel sofreu várias crises de saúde, incluindo infecções e crises de açúcar no sangue, apesar de não ser diabética. Essas condições foram associadas a interferências de Jane. As suspeitas começaram quando Rachel teve uma infecção grave por MRSA, uma bactéria resistente a antibióticos, em uma incisão cirúrgica. Médicos determinaram que a infecção não era natural e provavelmente havia sido injetada diretamente. Além disso, Rachel experimentou episódios de hipoglicemia severa, apesar de não ser diabética. Essas condições coincidiram com uma conversa onde Jane mencionou que injetar insulina seria uma maneira perfeita de cometer um crime, sem ser
descoberto. Então, o FBI começou a desconfiar de Jane, porque de um lado tinha Rachel com problemas de saúde inexplicáveis que nem os médicos sabiam de onde surgiram. E do outro lado, uma amiga estranha que começou a se comportar de maneira suspeita. Então, o FBI teve a ideia de rastrear o computador da Jane para investigar. Nessa investigação, eles viram que Jane era bem ativa na Dark Web e que ela vinha comprando algumas coisas estranhas aí. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais, meus amores, foi as tentativas de Jane adquirir bactérias letais, como Versa. Essa bactéria é tão forte que ela é resistente até a antibióticos. E essa bactéria causa infecções gravíssimas na corrente sanguínea, causando até a morte de uma pessoa. Então, com essa descoberta, o FBI foi até a casa de Rachel para estar interrogando a Jane, o porquê dessas compras ilegais. Quando questionada, a Jane primeiro disse aos policiais que ela era professora de biologia. Depois ela se justificou a compra, alegando que precisava das culturas para experimentos científicos. Mas a real intenção era usá-las para prejudicar Rachel. Ou seja, a Jane fica se contradizendo, o que parece muito suspeito para os policiais, e além disso, durante uma das hospitalizações de Rachel, foi constatado que uma infecção com E. coli havia sido causada por uma injeção direta, algo que não poderia ter ocorrido naturalmente. Então, a mentira de Jane para tentar se safar e roubar a vida de Rachel não colou. Após a investigação, Jane foi presa pelas autoridades. As evidências incluíam suas tentativas de compra de substâncias ilegais e sua conexão com as condições de saúde de Rachel. Jane também manipulava os medicamentos e curativos de Rachel, ou seja, ela manipulava ali tudo para Rachel, né? Agravando seus problemas ainda mais de saúde. A obsessão de Jane com Ryder pode ter sido um dos fatores desse crime. Rachel incluiu Jane como beneficiária em uma pólice de seguro de vida e também a nomeou o guardiã legal de Ryder, o que pode ter alimentado os atos criminosos dela. Jane tentou usar a dependência de Rachel para exercer controle total sobre ela, mas suas ações culminaram em tentativas diretas de prejudicar a amiga. Rachel está reconstruindo a sua vida após o ocorrido, enquanto o paradeiro atual de Jane não foi divulgado. Em 2020, Jane foi condenada por abuso agravado de um adulto vulnerável e tentativa de aquisição de uma arma de destruição em massa. Depois de se declarar culpada, Jane cumpriu 2 anos de prisão antes de receber liberdade condicional no início de 2022. Pouco se sabe, meus amores, sobre a sua vida após a prisão. A única coisa que se sabe é que atualmente Jane não está em contato com Rachel e seu paradeiro permanece desconhecido. Além do sofrimento físico, Rachel enfrentou um grande trauma emocional, meus amigos, ao descobrir que sua amiga era a responsável por suas condições, porque ela confiava muito na amiga, né? Rachel disse em uma entrevista que foi realmente difícil para ela acreditar que a pessoa que ela conhecia há 25 anos, ou seja, sua melhor amiga e colega de quarto, pudesse fazer o que fez. E que foi diabólico, e foi realmente diabólico e planejado com perfeição. Jane tentou usar a dependência de Rachel para exercer controle total, mas suas ações culminaram em tentativas diretas de prejudicar a amiga. Esse caso é um exemplo, pessoal, impressionante de traição em amizades e da complexidade emocionais que podem levar ao crime. Rachel era uma mulher independente, que após um divórcio confiou plenamente na sua amiga Jane para ajudá-la a reconstruir a sua vida e ao invés disso, ela acabou planejando um crime contra a amiga. Ela era mãe de uma criança autista e não verbal e cuidar do filho exigia muito dela emocional e fisicamente também, o que a tornava vulnerável e com isso Jane se aproveitou da situação.
Após o ocorrido, Rachel está tentando reconstruir sua vida, mas ela alega não confiar mais em ninguém depois disso, né? A história de Rachel é uma lição sobre como situações de vulnerabilidade podem ser exploradas por pessoas próximas. Sua força em denunciar Jane e buscar ajuda foi crucial para sua sobrevivência e recuperação. Que história, hein, pessoal? Imaginou vocês terem uma amiga aí que vocês confiam, que vocês tratam como irmã, né? Que a vida deu pra gente, né? E no fim, a pessoa tá obsessionada com o seu filho, querendo ser a mãe do seu filho, querendo a sua vida, e tenta cometer um crime aí contra você. Imaginou? Eu entendo como foi difícil para Rachel, porque eu acho que seria difícil para qualquer nós acreditar que a nossa melhor amiga, né? Que a gente tanto confia, como se fosse uma irmã, pudesse fazer uma coisa horrível essa com a gente, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu amo todos vocês. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê no nosso próximo caso. Que todos passem uma excelente fim de semana. E a gente se vê no nosso próximo caso. Beijo, meus amigos. Fui!